quantas semanas é indicado tomar o metilfolato? Durante toda a gestação, meu amor, vamos lá. Por que nós usamos a vitamina B9, o folato, para o nosso metabolismo? Não estou falando para gestação, para o nosso metabolismo. A gente usa o folato porque a vitamina B9, ela é a base, é um dos tijolos mais importantes dentro do que nós chamamos de ciclo de um carbono, conhecido como metilação. Então a gente tem um carbono, 3 hidrogênios, e ele vai metilando. Isso é uma metilação. Então essa metila vai metilando o DNA. E o que significa metilar o DNA? É como se a gente colocasse um interruptor na pontinha de cada um desses genes, que vai ser tipo um on and off, liga e desliga, para que esse gene seja ou não transcrito de acordo com a necessidade metabólica. Quanto melhor a nossa metilação, significa que mais interruptores nós colocamos, e quanto maior, melhor, não maior, tá? Vamos lá, e quanto melhor a nossa metilação, maior controle nós temos, nosso corpo, controle da replicação desse gene, desse DNA. Por que eu tô explicando isso para vocês? Porque quando a gente fala sobre o uso do folato como prevenção de doenças do tubo neural, o que acontece? O tubo neural é a primeira estrutura que depende, aliás não, porque é radicalmente do ponto de vista de formação, mas por exemplo, abortamento pode ser um defeito de metilação por deficiência dessas alterações muito antes da formação do tubo neural. O que é importante que vocês saibam? Quando a gente tem essa estrutura se replicando, esse conjunto celular do embrião se replicando na forma de blastocisto, depois mórula, etc e companhia, quando isso vai se replicando, o que nós precisamos é que esse conjunto de células que sai de 2 para 4, 4 para 8, 16, 32, 64 e assim por diante, que isso consiga ter uma replicação desse material genético de forma adequada. Por que o tubo neural foi a forma com que foi vista essa alteração? Porque o tecido, o sistema nervoso central, o tecido do sistema nervoso central, ele é o primeiro a ser formado no embrião. Com isso, quando ele é o primeiro a ser formado no embrião, é claro que de forma precoce nós vemos que alterações de metilação se manifestando na formação do embrião. Com isso, por isso que foi feita então a sugestão de utilizar o folato como prevenção de doenças do tubo neural. Só que o tubo neural é uma estrutura. Nós estamos falando de um conjunto celular que é o corpo humano. Além disso, nós temos que falar em alterações epigenéticas, quando o ambiente influencia a transcrição desses genes. E uma das maiores regulações epigenéticas é exatamente a metilação e a acetilação, enfim, metilação e acetilação de histonas, metilação de DNA. Então, por que a gente está falando isso? Porque quando a gente fala sobre a reposição do folato, é claro que nós vamos falar do passado, lá na década, depois da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas saíram da zona rural, vieram para a zona urbana, diminuíram a ingesta do folato e com isso começaram a ter as manifestações precoces de alterações de metilação. O que é isso? Defeitos do tubo neural. Defeito do tubo neural nada mais é do que a manifestação precoce de uma alteração de metilação. Ponto. Por que foi criado então o ácido fólico? Porque o ácido fólico, ele é um produto barato, estável do ponto de vista térmico, porque o metilfolato não é, ele está em folhas verdes escuras e ele não é termoestável, então ele era muito difícil e muito mais caro, como vocês sabem, porque existe uma diferença expressiva entre o consumo de ácido fólico e o consumo de metilfolato. E aí, em vez de falarem para as pessoas lá no passado, olha só, deu tudo errado, vocês saíram da zona rural, vieram para a zona urbana, agora estão comendo pão de manhã com margarina e manteiga, margarina e queijo. Estão comendo um copo de leite com achocolatado. No lanche vocês estão comendo pão de queijo com suco de caixinha. No almoço vocês estão comendo arroz, feijão e um pedaço de carne. E à noite vocês estão comendo sanduíche. Então tá tudo errado, você não tem absolutamente fonte nenhuma de folato. É tudo na gambiarra. Em vez de falar para as pessoas, retornem ao estilo de vida que vocês tinham anteriormente, o que foi feito? Não. Então agora eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu vou pegar o folato, que é uma vitamina que não está presente, não é possível tirar o folato, a gente tem que botar ele como metilfolato para ser a forma ativa. Eu não consigo tirar das folhas verdes escuras, então ela tem que ser, como eu disse para vocês, ela não é tão fácil do ponto de vista químico de manter a estabilidade dela.
e aí criou-se o ácido fólico, que do ponto de vista químico não tem semelhança com nenhuma das vitaminas das vitaminas da família da vitamina B9, do folato, que se assemelha a nenhuma delas. Então o que aconteceu? Fez-se uma gambiarra, botou o seu ácido fólico. Só que o ácido fólico, ele de qualquer maneira ele tem uma atuação. O problema é, em vez de se usar 400 microgramas, começa assim, ó. Ah, não, você pode usar quanto você quiser. É vitamina mesmo, tanto faz. Coloca 5 miligramas aí. Aí saiu todo mundo tomando 5 miligramas. Mas aí quando começou a ver que, peraí, não, eu não resolvi todo o problema, porque eu só dei B9 na forma de ácido fólico e eu continuei tendo alterações do tubo neural. Vocês percebam que isso aconteceu. Então agora nós temos uma obrigatoriedade de suplementar os farináceos com ácido fólico. E aí virou uma confusão danada. O certo é, para tudo e zera toda essa história. Por que nós precisamos usar folato? Isso a gente precisa definir, porque se a gente não define o motivo pelo qual a gente está utilizando o folato e sente a necessidade do folato, aí o negócio acaba completamente. Por que nós utilizamos e precisamos da vitamina B9 durante a gestação? Porque ela é fundamental para o ciclo de um carbono e para a metilação, que é determinante para a replicação do DNA. Ponto. Mecanismos epigenéticos, isso tudo pode ser até um módulo avançado para boa parte das pessoas que estão aqui. Ponto. Os defeitos do tubo neural são os primeiros a aparecerem, mas eles não são os únicos. Nós temos várias outras alterações relacionadas à metilação durante toda a gestação. Então é um equívoco muito grande do conhecimento bioquímico e fisiológico de biologia celular dizer que você vai usar até 12 semanas, como se depois de 12 semanas o feto não replicasse mais célula. Só que o feto continua replicando célula e muito mais. O momento de hipertrofia vai acontecer a partir de 24 semanas, fazendo então aquele pico máximo a partir de 28 até o neném nascer. Esse pico de hipertrofia, isso é replicação celular. A criança tem uma expansão de 1 quilo para 3 quilos em 10 semanas. Isso é uma replicação celular absurda. Portanto, o metilfolato ele tem que ser utilizado durante toda a gestação.